Se dançar a valsa, eu limpo o salão, riu o milionário, mas a faxineira humilhada brilhou como estrela. Imagina isso aqui. Uma faxineira, mãe solo, negra, sendo humilhada no meio de um salão de cristal, cheia de elite olhando torto para ela. E no lugar de abaixar a cabeça, ela transforma aquela humilhação numa explosão de superação que ninguém, nem o milionário que riu da cara dela, estava preparado para ver. Hoje você vai conhecer Adriana, uma mulher da periferia, esmagada pelo racismo estrutural, pela maternidade solo e pelas desigualdades de classe, mas que carregava escondido um talento de bailarina capaz de virar o destino dela, dos filhos e até de quem tentou destruí-la. Essa história é sobre dança, dignidade, oportunidade, reconhecimento, transformação de vida e, sim, até perdão. Se você é homem e quer entender de verdade como funciona a força emocional de uma mulher quando o mundo inteiro tenta quebrar ela, fica aqui comigo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa de um choque de realidade emocional. Porque no final dessa história, eu vou te fazer uma pergunta que pega fundo. Você trata as mulheres da sua vida como um peso ou como parceiras de superação? Adriana sempre acordava antes do sol, naquele pequeno apartamento em Madureira, onde a rotina começava no silêncio dos próprios pensamentos. Negra, mãe solo, carregava nas costas um mundo que ninguém via, mas que pesava como aço. Miguel, de 7 anos, e Sofia, de apenas 4, dormiam enquanto ela vestia o uniforme simples da clínica veterinária. Um trabalho que pagava pouco, mas segurava as contas de segunda a sexta. Só que o dinheiro nunca dava, e era por isso que nos fins de semana ela trocava o crachá pelo uniforme azul de faxineira, limpando salões de luxo onde ninguém sequer lembrava seu nome. Ali, no choque constante entre elite e periferia, Adriana era invisível. No subúrbio, era só mais uma mãe lutando para sobreviver. Nos hotéis de gala, era apenas a faxineira. E o racismo estrutural vinha junto, na forma de olhares duros, ordens ditas com superioridade e aquela sensação de que, para muita gente rica, ela só deveria existir quando estivesse limpando o que os outros sujavam. Mesmo assim, Adriana não era o tipo de mulher que se deixava quebrar. As contas atrasadas, a tosse persistente da pequena Sofia, o olhar preocupado de Miguel, tudo isso era combustível, não prisão. Ela administrava cada real como quem equilibra pratos de vidro, sabendo que qualquer deslize podia ser fatal. O marido, Roberto, tinha sido seu grande amor e sua fortaleza, mas depois do acidente que tirou a vida dele, não sobrou nada além da lembrança e a responsabilidade esmagadora de sustentar a família sozinha. E foi aí que a maternidade solo mostrou seu peso real. Não havia descanso, não havia luxo, não havia ninguém para dividir as batalhas. Era ela quem levantava, quem chorava escondido, quem limpava o suor e seguia, porque desistir nunca foi opção. Quando chegava nos salões de festa, aquele mundo parecia de mentira. As mulheres da elite reclamando do salto alto, os homens rindo alto com taças de champanhe, e ela ali, segurando pano, balde, vassoura, como se fosse parte da decoração invisível. Mas a dignidade era o que mantinha seus ombros erguidos. Adriana era uma dessas mulheres que você percebe força só pela maneira como caminha. Mesmo cansada, mesmo machucada pela vida, ela carregava uma postura que não combinava com a forma como o mundo a tratava. Era como se, lá dentro, existisse algo que nunca tinha sido apagado. Um brilho, um talento, um passado que ninguém ali poderia imaginar. O mais curioso é que, enquanto esfregava chão de mármore, ela sempre ouvia a música que vinha da orquestra ou do sistema de som dos ensaios. E era nesse momento que algo dentro dela vibrava, como se uma memória antiga chamasse por ela. A dança ainda morava ali, escondida, sufocada, mas viva. O corpo lembrava, o coração lembrava, mas a vida, com suas dores, havia empurrado tudo isso para um canto,
como se talento fosse luxo e sobrevivência fosse a única prioridade possível. E toda vez que ela segurava o pano, tentava esquecer que já tinha segurado sonhos muito maiores. Às vezes, Miguel perguntava: "Mamãe, por que você não dança mais?" Era nesse momento que a dor apertava. Aquela dor silenciosa de quem sabe que já foi gigante, mas que agora precisa se encolher para caber na realidade. Adriana respondia sorrindo, dizendo que a vida muda os planos, mas a verdade é que, no fundo, ela sentia falta do palco, como quem sente falta de respirar fundo depois de muito tempo sufocada. A periferia ensinou força, a maternidade solo ensinou coragem, mas a dança tinha ensinado quem ela era, e perder isso foi como perder uma parte do corpo. Mesmo assim, ela seguia. Limpava, organizava, sorria quando necessário, engolia o choro quando apertava. Sabia que a elite não enxergava sua história, que muitos ali acreditavam que alguém como ela nunca poderia carregar nada além de humildade. Mas Adriana carregava muito mais. Carregava disciplina, arte, talento, resiliência, potencial. Tudo enterrado sob anos de renúncia. O mundo via uma faxineira. O universo escondia uma bailarina. E foi justamente esse contraste. Essa vida esmagadora de periferia, misturada com um talento adormecido, que colocou Adriana no caminho da maior humilhação e da maior virada da vida dela. O que ela não imaginava era que, naquela mesma noite, a dança deixaria de ser lembrança e viraria redenção. Antes de a vida cobrar caro demais, Adriana tinha outro nome no mundo da arte: a Pérola de Ipanema. E não era apelido exagerado, não. Era reconhecimento legítimo. Desde criança, ela treinava como se o corpo fosse feito para isso. Acordava cedo, amarrava o coque com as mãos pequenas e enfrentava horas de barra, giros, alongamentos, ensaios que deixavam as pernas tremendo, mas o coração em chamas. A mãe, Dona Carmen, trabalhava noite e dia costurando para pagar as aulas, acreditando na filha com uma fé que não balançava nem com tempestade. A dança era o único lugar onde Adriana não sentia as desigualdades que o mundo jogava nos ombros dela. Ali, ela era leve, era forte, era igual, ou até melhor, que qualquer menina da elite treinando ao lado dela. Ainda adolescente, Adriana conquistou espaço no corpo de baile do Teatro Municipal, um feito gigantesco para qualquer jovem, mas especialmente para uma menina negra, vinda da periferia. O racismo estrutural sempre tentava empurrá-la para baixo. Comentários velados, olhares enviesados, expectativas baixas. Mas a técnica dela falava mais alto que qualquer preconceito. E foi nessa época que o mestre Vladimir Petrov, o russo durão que reconhecia talento no primeiro olhar, disse a frase que mudaria para sempre a mente dela: "Você dança com a alma. Isso não se ensina, isso nasce." Era a primeira vez que alguém da elite artística não apenas enxergava sua força, mas valorizava o que ela carregava por dentro. No auge dos 17 anos, Adriana recebeu o maior presente e a maior dor da vida ao mesmo tempo. Uma bolsa integral para estudar balé em Paris. Paris, cara, o sonho máximo de qualquer bailarina. Não era só viagem, era futuro, era reconhecimento, era chance real de transformação de vida. E ela estava pronta. O corpo estava preparado, a técnica afiada, a alma pulsando. Era como se tudo conspirasse para fazer dela não só uma bailarina profissional, mas uma estrela. Mas quando a vida percebe que alguém da periferia está prestes a romper as barreiras, ela às vezes bate forte. E bateu. 3 dias antes da viagem, Dona Carmen sofreu um derrame fulminante. O mundo desabou tão rápido que Adriana nem teve tempo de chorar. A mãe ficou sem movimentos, precisando de cuidado integral, e não havia mais quem segurasse as contas, a recuperação, a casa. Paris virou um fantasma. Ela recusou a bolsa sem pensar 2 vezes, porque quando a maternidade ainda não existe, a filha vira mãe da própria mãe. Foi ali que o sonho começou a se apagar, não por falta de talento, mas por excesso de amor.
E amor, infelizmente, não paga passagem internacional. Aos poucos, os dias de palco foram virando dias de trabalho. Adriana dava aulas de dança para crianças quando dava tempo, mas o salário era tão curto quanto as esperanças. Ainda assim, a dança não saía dela. Ficava quieta, guardada, esperando oportunidade que parecia nunca chegar. E foi num desses momentos de cansaço emocional que ela conheceu Roberto, o único homem que conseguiu enxergar quem ela realmente era. Ele dizia que ela carregava luz no corpo, que a dança nunca deixaria de viver nela. E pela primeira vez em muito tempo, Adriana acreditou que ainda poderia voltar a sonhar. Mas a vida tem um jeito cruel de testar quem já está frágil. Quando Miguel nasceu, a rotina mudou. Quando Sofia chegou, mudou de novo. E quando Roberto morreu no acidente, tudo despencou de vez. Sem marido, sem mãe, sem renda suficiente, sem tempo para si mesma. Foi aí que a pérola de Ipanema virou a Adriana cansada que o mundo via. Não porque perdeu talento, mas porque perdeu espaço para vivê-lo. A elite jamais entenderia esse peso. Para eles, escolhas artísticas são luxos. Para a periferia, são sacrifícios. Mesmo assim, algo dentro dela nunca morreu totalmente. A dança, por mais escondida que estivesse, não deixou de existir. Nas madrugadas silenciosas, quando as crianças dormiam, Adriana colocava música baixa no celular e arriscava um giro, uma elevação, um passo de valsa. O corpo lembrava, a alma acendia. Era rápido, secreto, quase como pedir licença à própria dor para existir de novo. E foi exatamente essa chama silenciosa, quase invisível, que preparou Adriana para a noite mais inesperada da vida dela, quando, no silêncio do salão vazio, o mundo finalmente veria aquilo que ela tentou enterrar, mas nunca conseguiu. A essência da bailarina que nasceu para ser grande. O salão do grande Hotel Copacabana parecia outro universo. Luz dourada refletindo no mármore, lustres gigantes pendurados como estrelas presas por fios invisíveis, música clássica ecoando nos testes da orquestra. Enquanto a elite se preparava no terraço, bebendo champanhe e comentando superficialidades, Adriana ajeitava as mesas, alinhava taças e limpava discretamente aquilo que ninguém da elite notaria sujo. Uniforme azul simples, coque rápido, mãos cansadas, mas os olhos sempre atentos ao que realmente mexia com ela, a música. E foi quando os primeiros acordes de Danúbio Azul começaram a preencher o ar que algo dentro dela simplesmente acordou. Ela tentou resistir nos primeiros segundos, até baixou a cabeça, fingindo não ouvir. Mas a música entrava pelo peito, dava nó no estômago, aquecia a alma como um abraço antigo. Danúbio Azul era mais que uma valsa. Era uma memória, uma vida que ela deixou para trás, uma parte dela que nunca morreu. E ali, naquele salão vazio, onde ninguém da elite ainda havia entrado, Adriana esqueceu o pano de limpeza na mesa e fechou os olhos. O corpo reagiu antes da mente. O pé escorregou levemente pelo chão brilhante, como quem pede permissão. O braço subiu com a naturalidade de quem nasceu para estar no palco. E então ela deixou acontecer. Aquele salão, que minutos antes parecia só um local de trabalho, virou palco, virou templo, virou o único lugar no mundo onde ela era completamente livre. O uniforme azul desapareceu da consciência dela. No lugar, surgia mentalmente um vestido esvoaçante, como os figurinos de quando ela treinava no Teatro Municipal. O corpo, mesmo anos sem palco, lembrava cada detalhe. O ritmo, o eixo, a respiração, o tempo certo de cada giro. Era como se a dança esperasse esse momento para voltar a pulsar com força total. E Adriana se entregou. Pela primeira vez em muito tempo, ela não era mãe cansada, escrava de contas, vítima da desigualdade, refém de humilhações do mundo. Era novamente bailarina. Cada giro parecia arrancar a dor do peito. Cada passo esmagava um pouco da tristeza acumulada, cada movimento era um grito silencioso dizendo: eu ainda estou aqui.
No salão silencioso, só a música e o som suave dos passos dela faziam eco. E aquilo era mágico. A valsa corria no ar e ela corria com ela, leve, elegante, intensa. Não havia plateia. E isso tornava tudo ainda mais verdadeiro. Porque Adriana não dançava para agradar, nem para provar nada para ninguém. Dançava porque precisava. Porque a alma estava sufocada demais. Porque a vida tinha tirado tanta coisa dela que essa era a única forma de lembrar quem ainda era. E enquanto girava, deixava escapar uma pequena lágrima, não de tristeza, mas de libertação. Era como se dissesse a si mesma: eu não sou só o que a vida me fez virar, eu sou o que meu corpo sabe fazer. Mas o destino, sempre atento, costuma colocar testemunhas nos momentos em que menos esperamos. E foi justamente num giro perfeito, uma sequência fluida e carregada de sentimento, que Adriana ouviu um som que congelou seu coração. Palmas. Uma palma única, lenta, carregada de sarcasmo. A música continuava, mas o corpo dela travou no ar. Quando virou, o mundo pareceu despencar aos poucos. Na porta, parado como um juiz cruel, estava Gustavo Ribeiro, milionário, arrogante, conhecido por humilhar funcionários como se fosse um esporte. O olhar dele não era de admiração. Era o olhar de quem encontra diversão no sofrimento alheio. Gustavo viu ouro naquilo, ouro emocional, ouro de humilhação. Ele viu a oportunidade de transformar o momento mais íntimo e puro de Adriana em espetáculo cruel. E com um sorriso torto, estalou os dedos, chamando a atenção de quem entrava no salão. Adriana sentiu o chão desaparecer. Não havia palco agora, só um abismo. E enquanto mais convidados se aproximavam, atraídos pelo grito dele, ela entendeu que aquela dança, aquele momento sagrado, estava prestes a se tornar sua maior vergonha. Mas o que nem Adriana, nem Gustavo, nem ninguém ali sabia era que esse mesmo instante de vulnerabilidade seria o início da maior virada de superação da vida dela. Gustavo Ribeiro avançou pelo salão como um predador que fareja sangue, exibindo aquele sorriso torto de quem está prestes a transformar alguém em piada pública. Ele adorava aquilo. Adorava o poder de diminuir pessoas, adorava ser o centro das atenções às custas da dor alheia. E naquele momento, ao ver Adriana parada com o uniforme azul, ainda com o brilho da dança preso nos olhos, ele enxergou um alvo perfeito. Sem hesitar, bateu palmas exageradas, altas, cortando o ar com um som que fez a orquestra parar imediatamente. "Olhem isso aqui!" gritou, com aquela voz que carregava veneno. "A faxineira acha que é bailarina." O salão, que antes era só trabalho, virou arena. As primeiras risadas começaram baixas, quase contidas, porque a elite adora fazer de conta que é refinada. Mas bastou Gustavo dar o aval com mais uma gargalhada irônica para que a crueldade se espalhasse como praga. Gente rindo, filmando, cutucando o amigo ao lado como se assistissem a um espetáculo cômico. Adriana sentiu o rosto queimar, o corpo tremer, a garganta travar. Não era só humilhação, era exposição. E ela sabia que naquele ambiente, onde classe social define quem manda e quem serve, qualquer deslize podia destruir anos de trabalho. O olhar de Gustavo dizia exatamente isso. "Eu posso acabar com você quando quiser." Ele caminhou até ela como quem conduz um show. "Dança pra gente de novo", disse com falsa gentileza carregada de malícia. "Vamos ver se esse seu talento é real ou só fantasia." E a elite riu. Riu como quem nunca sentiu dor de verdade. Riu como quem nunca precisou trabalhar dobrado para pagar aluguel. Riu como quem acredita que pessoas pobres existem apenas para servi-los. Adriana, com a dignidade pendurada por um fio, conseguiu apenas murmuram que estava trabalhando. "Trabalhando?" retrucou Gustavo, teatral, abrindo os braços. "Isso aí que você estava fazendo é fantasia, minha cara. Fantasia de grandeza." E então ele tirou a carteira. Movimentos lentos, calculados, como quem prepara uma isca. Puxou uma nota de R$1.000, balançando como se fosse troféu. O salão silenciou.
Todo mundo prendeu o ar. Aquilo não era mais piada. Era desafio. Se dançar a valsa, eu limpo o salão, anunciou em voz alta, garantindo que todas as câmeras captassem aquele momento. R$ 1.000 para você tentar. 5.000 se por algum milagre me impressionar. Mas se você passar vergonha, e vai passar, eu garanto que nunca mais trabalha em evento nenhum dessa cidade. A frase caiu sobre Adriana como tempestade. Nesse instante, algo muito profundo aconteceu dentro dela. Não foi raiva, não foi orgulho, foi instinto. Um instinto de sobrevivência misturado com dignidade, amor pelos filhos e aquela centelha de bailarina que ela tentou enterrar por anos. Miguel, Sofia, aluguel atrasado, remédio, contas, tudo explodiu dentro dela como um clarão. E enquanto o salão esperava ela desabar, Adriana levantou o rosto, a voz ainda trêmula, mas firme. E se eu conseguir? A reação da plateia foi um choque coletivo. Gustavo gargalhou como se tivesse ouvido a maior piada da vida. Alguns convidados se entreolharam, uns rindo, outros curiosos, outros desconfortáveis. Era impossível, segundo eles. Uma faxineira? Uma dançarina? Uma mulher negra, periférica, invisível? A própria elite não conseguia conceber que alguém fora do círculo deles pudesse carregar talento real. Esse é o veneno do racismo estrutural. Subestimar antes de conhecer. E era exatamente isso que acontecia ali. Adriana não era vista como artista, mas como alguém que ousou sair do lugar dela. Gustavo, percebendo que tinha a plateia na mão, decidiu aumentar o espetáculo. Mandou o maestro escolher a valsa mais difícil que conhecia. Falou alto, teatral, ampliando cada gesto para parecer ainda mais no controle. Quero a mais complexa, maestro, sem piedade. E enquanto falava, observava a Adriana com aquele olhar de predador que acredita já ter vencido. Ele não sabia, mas naquele instante a arrogância dele estava criando a própria ruína. Os convidados se acomodaram, pegando bebidas, ajustando câmeras, ansiosos pela humilhação que acreditavam estar prestes a assistir. Adriana, porém, sentiu algo mudar. Por trás do nervosismo, algo familiar se acendeu. Um tipo de coragem que só aparece em situações limite. O coração batia forte, sim, mas não era medo. Era lembrança. Era a bailarina dentro dela se levantando depois de anos presa. Era como se o corpo dissesse, finalmente. E enquanto Gustavo preparava o palco da humilhação, ela preparava o corpo da libertação. Um contraste brutal que ninguém ali conseguia enxergar. Ainda. O salão inteiro estava em silêncio quando ela respirou fundo e deu o primeiro passo para o centro do salão. Não havia chão firme ali, apenas o abismo. Mas se tinha algo que Adriana aprendeu ao longo da vida, é que quando o mundo tenta te esmagar, às vezes é no salto mais arriscado que você descobre suas asas. E naquele instante, mesmo cercada pela elite pronta para rir dela, Adriana não estava indo para a humilhação, estava indo para a história. Quando o maestro ergueu a batuta, o salão inteiro prendeu a respiração. O silêncio era tão tenso que dava para ouvir o tilintar distante das taças no buffet. Adriana respirou fundo, não como faxineira humilhada, mas como quem acorda depois de anos de sono. Os músculos lembraram. Os ossos lembraram. A alma, principalmente, lembrou. E quando os primeiros acordes da valsa do imperador ecoaram pelo salão, ela não entrou imediatamente. Ficou imóvel por alguns compassos, de olhos fechados, como quem conversa com algo sagrado dentro de si. A elite achou que era nervosismo. Gustavo achou que era medo. Mas quem entende arte sabia. Aquilo era preparação. No quarto compasso, Adriana abriu os olhos e o salão viu nascer outra pessoa. O corpo dela começou a se mover com uma precisão absurda, quase desconcertante. Era como assistir alguém acordando um talento adormecido que nunca deveria ter sido apagado. O porte de braços veio elegante, firme, impecável. Os pés deslizaram no mármore com uma leveza que nenhum daqueles convidados imaginava que poderia existir num corpo que, segundo eles, pertencia à limpeza.
A valsa avançava e, junto com ela, Adriana crescia. Crescia em presença, em técnica, em emoção. Crescia como se estivesse finalmente ocupando o lugar de onde a vida a arrancou. Os giros começaram, primeiro lentos, depois mais rápidos, numa sequência tão limpa que faria qualquer profissional chorar. A plateia mudou instantaneamente de expressão. O riso morreu, o desprezo desapareceu, o julgamento virou espanto. Patrícia Vasconcelos, a socialite que já preparava comentários maldosos, levou a mão à boca, completamente tomada de surpresa. Roberto Monteiro esqueceu o celular levantado, sem conseguir piscar. Até os garçons pararam. O salão inteiro, sem exceção, estava hipnotizado pela bailarina que ninguém quis ver antes. Quando a música acelerou, Adriana respondeu com força, precisão e elegância. Grandes jetés tomaram o salão, saltos poderosos que cortavam o ar como lâminas de luz. Ela aterrissava silenciosa, perfeita, como se seus pés fossem feitos para aquele chão. E talvez fossem. Talvez o destino tenha esperado exatamente essa noite, esse salão, essa humilhação, para devolver a ela tudo que a vida tentou roubar. Seus movimentos não eram só técnica, eram emoção pura, eram dor transformada em arte. Eram 15 anos de renúncia explodindo em cada giro. E então veio o momento que ninguém esperava. Nem Gustavo, nem a elite, nem a própria orquestra. Adriana iniciou uma sequência de fouetés impossível para quem está há anos longe dos palcos. 16, 18, 20 giros perfeitos, controlados, precisos. Era um golpe direto no ego de todos que duvidaram dela. O salão explodiu num silêncio absoluto. Aquele silêncio que só existe diante do extraordinário. Uma faxineira? Não. Ali não havia faxineira. Ali havia artista. Ali havia potência. Ali havia história sendo reescrita. No crescendo final, Adriana se colocou no centro do salão, o mesmo centro onde minutos antes havia sido humilhada. E como se quisesse cravar sua verdade no mundo, entregou uma sequência final de tirar o fôlego. Tour en l'air, Sisson Fermé, Grande Carré, uma combinação digna dos maiores palcos do planeta. Era dança, mas também era liberdade. Era baile, mas também era redenção. Era técnica, mas também era coragem. E, acima de tudo, era superação, a mais pura que poderia existir. Quando a música terminou, Adriana caiu numa reverência perfeita. A respiração ainda acelerada, o peito aberto, os olhos brilhando. Por alguns segundos eternos, ninguém se moveu. O salão inteiro ficou mudo. Era como se todos estivessem tentando processar o que acabou de acontecer. E então, do nada, um único brava ecoou, forte, emocionado. Era a doutora Helena Mendes, em pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos. A reação foi imediata. O salão inteiro se levantou como uma onda. Aplausos quebraram o silêncio, viraram gritos, viraram celebração. Não era mais piedade, não era mais surpresa, era reconhecimento, era reverência. Era o tipo de aplauso que só existe quando o talento é tão grande que sufoca qualquer preconceito. A elite, por um instante raro, esqueceu o próprio elitismo e enxergou apenas a bailarina que renascia diante deles. E enquanto a plateia vibrava, Gustavo, pálido, derrotado, observava tudo. A humilhação que ele preparou se transformou na própria ruína. Porque naquele salão, diante das câmeras, diante de 500 pessoas, diante da própria consciência, Gustavo viu a verdade. A dignidade que ele tentou destruir era muito maior que qualquer poder que achava ter. E naquele exato momento, o jogo virou, de vez. A ovação parecia não acabar. Era como se cada aplauso fosse uma reparação invisível, como se cada grito de brava empurrasse Adriana para um futuro que ela nunca se permitiu imaginar. Ela ainda estava de cabeça baixa na reverência quando sentiu uma energia diferente no ar. Não era piedade, não era choque, era respeito. Respeito verdadeiro, aquele que a elite raramente oferece a alguém que não pertence ao seu círculo.
Quando Adriana ergueu o rosto, viu flashes, celulares gravando, gente se aproximando com brilho nos olhos, não para rir, mas para elogiar. Parecia surreal. Uma faxineira sendo tratada como estrela. Mas ali, naquele salão, ninguém mais via uniforme. Todos viam a bailarina. A primeira pessoa que alcançou Adriana foi a doutora Helena Mendes, diretora artística do Teatro Nacional. Elegante, imponente, experiente, o tipo de mulher que reconhece talento à distância. Ela segurou as mãos de Adriana com uma delicadeza que contrastava com a imponência da figura. "Meu amor, você tem noção do que acabou de fazer?" disse emocionada. Adriana tentou responder, mas a voz não saiu. Era difícil até respirar. Depois de tanto tempo apagada, ser vista assim era quase doloroso. "Você não apenas dançou", continuou Helena. "Você interpretou Strauss com alma. Vi primeiras bailarinas renomadas fazerem menos do que você fez hoje." Enquanto isso, outros convidados se aproximavam, todos querendo saber quem ela era, onde estudou, por que não estava nos palcos. Perguntas que há poucas horas pareceriam piada de mau gosto. Agora eram curiosidade genuína. O maestro, professor Santini, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Ele também havia reconhecido algo raro em Adriana, algo que as coreógrafos do mundo inteiro passam anos procurando. "Senhora, perdoe-me pela ousadia, mas a senhora nasceu para isso. É uma artista verdadeira. O Rio precisa de você no palco", disse num sotaque carregado de emoção. A notícia correu entre os convidados como fogo. "A faxineira é bailarina profissional", alguns sussurravam. Não mais com desprezo, mas com incredulidade admirada. Vídeos começavam a subir para a internet, legendas como "Testemunhamos algo histórico. Nunca vi nada igual. A elite silenciada pelo talento." Em poucas horas, aquilo se tornaria viral. Mas, naquele instante, Adriana ainda tentava compreender a avalanche de reconhecimento que caía sobre ela. Pela primeira vez em muitos anos, ela não se sentia invisível. Era como se o mundo finalmente estivesse enxergando o que ela sempre foi. E foi aí que Gustavo apareceu, ou tentou, pálido, tenso, com a arrogância esfarelada no chão. Ele se aproximou para tentar recuperar controle da narrativa. Mas, antes que pudesse dizer qualquer palavra, doutora Helena virou-se para ele com uma frieza cirúrgica. "Senhor Ribeiro, creio que a senhora aqui está aguardando algo seu." A plateia inteira ficou em silêncio de novo. Gustavo engoliu seco. Ele sabia que não tinha saída. Tirou as notas de $1000 como se estivesse arrancando pedaços da própria vaidade. Entregou a Adriana com mãos trêmulas, tentando sorrir. Mas o falso charme não se sustentava mais. Adriana segurou o dinheiro com calma, mas sem submissão. A mão dela não tremia. Algo havia mudado dentro dela, algo profundo e irreversível. "Obrigada", disse não por gratidão ao homem, mas por respeito à própria dignidade. Gustavo, tentando salvar o resto de honra que lhe sobrava, tentou fazer parecer que aquilo era apenas um jogo, uma brincadeira mal interpretada. Mas ninguém comprou essa versão. As câmeras, os olhares, a repercussão, tudo já estava contra ele. Pela primeira vez na vida, Gustavo Ribeiro não controlava a narrativa. E foi ali, naquela roda de pessoas importantes, que doutora Helena fez o convite que mudaria tudo para sempre. "Adriana, eu quero você no Teatro Nacional. Quero conversar ainda hoje. O que você tem não pode ser ignorado." Adriana ficou imóvel por alguns segundos tentando processar. Um contrato? Um palco? Uma chance real de renascer? Era como se o sonho de Paris, enterrado sob anos de dor, começasse a respirar outra vez. E desta vez, não seria negado, não seria adiado, não seria arrancado dela. Os convidados começaram a aplaudir de novo, mas agora era diferente. Não era pela dança, era pela virada, pela força, pelo renascimento que acabavam de testemunhar. Adriana, com os olhos brilhando, percebeu que estava no centro de algo muito maior do que uma aposta cruel. Era o início de uma nova vida.
Uma vida onde talento, dignidade e reconhecimento finalmente se encontravam. Uma vida onde ela não seria mais invisível. Mas enquanto Adriana recebia elogios e propostas, Gustavo sofria a primeira rachadura de uma queda que ainda estava longe de terminar. A humilhação de Gustavo começou naquele exato instante em que Adriana foi aplaudida pela segunda vez. Era como se o mundo inteiro tivesse virado o espelho que ele nunca quis olhar. O milionário, acostumado a mandar, a rir dos outros, a usar seu poder para apagar qualquer um que ousasse brilhar fora do lugar permitido, agora era só um homem pequeno diante de uma verdade gigantesca. Os celulares continuavam gravando e cada expressão dele, o desconforto, a vergonha, a raiva, estava sendo capturada. Em minutos, os vídeos já estavam subindo para as redes, carregados de legendas que machucariam o ego dele mais do que qualquer crítica profissional. O milionário que tentou humilhar e foi destruído pela arte. A bailarina que calou a elite. No dia seguinte, as redes sociais explodiram. O vídeo atingiu milhares, depois milhões. Influenciadores comentavam, jornais noticiavam, sites de entretenimento colocavam Adriana como símbolo de superação e Gustavo como símbolo de arrogância e crueldade. A opinião pública, sempre faminta por justiça emocional, escolheu o lado dela sem hesitar. E quando a internet escolhe um lado, o mundo real segue junto. Empresas começaram a se afastar do nome Ribeiro. Clientes cancelaram contratos. Investidores pediram explicações. Em reuniões internas, era repetido o mesmo argumento. Não podemos ter a imagem da empresa associada a esse escândalo. Para piorar, a Fundação Ribeiro, aquela mesma que Gustavo usava como fachada de benevolência, ganhou os holofotes por motivos que ele nunca quis. Jornais começaram a investigar, influenciadores começaram a cutucar e documentos vieram à tona. Descobriram que menos de 10% do dinheiro arrecadado realmente chegava aos projetos sociais. O resto se perdia em custos, consultorias e eventos. A máscara de filantropo caiu com estrondo. Aquilo não era mais apenas um caso de arrogância pessoal. Era corrupção emocional, moral e financeira. Enquanto isso, funcionários que antes morriam de medo dele começaram a falar. Histórias de humilhações, ofensas, demissões injustas e chantagens emocionais surgiram como avalanche. Gustavo sempre foi temido, nunca respeitado, e o mundo inteiro passou a ver isso. O império dele começou a rachar nas bases. Fornecedores romperam contratos. Parceiros começaram a exigir que ele se afastasse da presidência. O nome Ribeiro virou sinônimo de toxicidade social. E como se não bastasse, a justiça, que muitas vezes dorme, mas às vezes acorda com fome, começou a investigar a fundação. Aquilo que antes era protegido por influência, agora estava exposto demais, público demais, comentado demais. A pressão fez o Ministério Público agir. Gustavo, pela primeira vez na vida, descobriu o que é não ter controle de nada. A queda dele não era apenas financeira, era moral. E doía porque era merecida. Mas o pior golpe não veio da internet, nem da justiça, nem dos parceiros. Veio de dentro. Gustavo começou a perceber que, por mais dinheiro que tivesse, nada apagava o que ele fez naquela noite. A imagem dele, ajoelhado limpando o chão, viralizou. A foto virou meme, crítica social, símbolo de mudança. E nos comentários, milhões diziam a mesma coisa. O problema dele nunca foi dinheiro, foi caráter. Não havia marketing capaz de limpar aquilo. Ele tentou se manter firme, tentou dizer que estava tudo sob controle, tentou culpar a cultura do cancelamento, mas no fundo sabia, não era cancelamento, era consequência. Era a vida devolvendo tudo que ele espalhou. Só que, enquanto sua reputação caía como um castelo de cartas no vento, Gustavo começou a sentir algo que nunca havia sentido: remorso. Pela primeira vez, a dor de outra pessoa o atingiu de verdade.
Ele lembrava da expressão de Adriana antes da dança, aquela mistura de medo e dignidade, e percebia que ele quase destruiu alguém que só queria sobreviver. Foram noites sem dormir. Foram dias encarando o próprio reflexo com nojo. Foram semanas de silêncio, longe dos eventos, das festas, dos holofotes. A arrogância evaporou. O poder perdeu graça. A vida dele se tornou um lembrete constante de que, quando você tenta humilhar alguém, pode acabar ajoelhado diante da verdade. E Gustavo finalmente entendeu que sua queda não começou naquela noite. Ela só ficou visível ali. Mas o destino, sempre imprevisível, ainda tinha uma última reviravolta guardada para ele. Uma reviravolta que começaria quando Gustavo decidisse fazer algo que jamais imaginou: pedir perdão. A vida de Adriana começou a transformar, não como explosão, mas como aurora. Lenta, constante, iluminando cada canto escuro que ela tinha aprendido a aceitar. E viralização da dança não trouxe apenas aplausos, trouxe oportunidades reais, sérias, estruturadas. No dia seguinte, a humilhação transformada em glória, doutora Helena Mendes ligou para ela pessoalmente. Não era convite educado, era convocação de quem reconhece talento raro. Adriana, venha ao teatro hoje. Você não tem ideia do que nasceu ontem. Ela foi. E quando entrou no Teatro Nacional, sentiu o corpo tremer como se estivesse pisando novamente na vida que foi obrigada a abandonar. E conversa com a diretora foi direta. Quero você na companhia principal. Adriana quase não respirou. Era como ouvir Paris chamando de novo, mas agora sem impedimentos. O contrato foi oferecido, com salário digno, plano de carreira, apoio psicológico, fisioterápico, técnico, tudo que uma bailarina profissional precisa. E mais, creche para Miguel e Sofia, exatamente como Helena havia prometido naquela noite caótica. Pela primeira vez em muitos anos, Adriana viu a possibilidade de equilibrar maternidade e arte sem se destruir. Ali, naquela sala cheia de espelhos, ela percebeu algo que doeu e curou ao mesmo tempo. Ela nunca deixou de ser bailarina. Só faltava o mundo voltar a enxergar. Os primeiros ensaios foram duros. O corpo estava preparado, mas precisava de lapidação, disciplina, ritmo. Só que disciplina era o que Adriana sempre teve. A vida não poupa mãe solo. E essa força, essa resiliência, virou combustível nos ensaios. Professores veteranos ficaram chocados com a velocidade da evolução dela. Você dança com maturidade de quem viveu 1000 vidas, disse um coreógrafo. E era verdade. A técnica que um dia foi pura paixão, agora era carregada de dor, perda, amor pelos filhos, sobrevivência. Isso dava profundidade a cada movimento e tornava impossível não se emocionar. Quando o Teatro Nacional decidiu criar um espetáculo especialmente para ela, Noites Cariocas, Adriana chorou no palco vazio. Chorou por Paris, por Dona Carmen, por Roberto, por cada vassoura que segurou, por cada madrugada sozinha, por cada humilhação engolida. Chorou porque pela primeira vez desde a adolescência, ela não estava lutando contra o mundo, estava dançando com ele. Era transformador. Era justo, era merecido, e Miguel e Sofia estavam sempre por perto, correndo pelos corredores do teatro, como se aquele espaço fosse casa. E agora era. A notícia da nova primeira bailarina do Teatro Nacional correu o país. Programas de TV queriam entrevistas, revistas queriam capas, jornais falavam de superação, racismo estrutural, talento e dignidade. A periferia comemorava como se fosse vitória coletiva, porque era. Às vezes, quando o elevador do novo prédio parava no 10º andar, o andar do apartamento espaçoso em Copacabana, que agora era deles, Adriana ainda se assustava. Era estranho ter um lar iluminado, seguro, silencioso. Era estranho não precisar contar moedas. Era estranho ver os filhos estudando em boa escola, brincando sem medo, respirando fundo sem crise de asma. Estranho e maravilhoso.
Nos ensaios gerais de estreia, a companhia inteira parou para vê-la dançar. Não por curiosidade, por admiração. A dança de Adriana tinha algo que ninguém conseguia copiar: verdade. Quando ela abria os braços, parecia abraçar todas as mulheres que foram empurradas para a invisibilidade. Quando girava, parecia girar todas as histórias silenciadas da periferia. Quando saltava, parecia desafiar todas as fronteiras impostas pela sociedade. E era por isso que o público não só queria ver, precisava ver. Na noite da estreia, o Teatro Nacional ficou lotado. Pessoas de todas as classes sociais, moradores de Madureira, artistas consagrados, críticos renomados, influenciadores, jornalistas. E lá, na primeira fila, Miguel e Sofia, de olhos arregalados, sorrindo como se o mundo fosse pequeno demais para tanto orgulho. "Vai, mamãe!" gritou Miguel antes das luzes baixarem, e Sofia bateu palmas, repetindo: "Mamãe voa no palco!" E voou. O espetáculo foi um sucesso absoluto. Aplausos antes do final, lágrimas do público, crítica unânime, reverência nacional. Adriana brilhou como estrela, mas ao contrário das estrelas distantes, ela estava perto, acessível, humana, real. Era a prova viva de que talento não morre, só espera, de que dignidade não se negocia, de que oportunidades mudam vidas quando chegam para quem merece. A ascensão dela não era só história bonita, era vitória contra tudo que tenta apagar quem nasce fora da elite. Enquanto o público aplaudia de pé, enquanto flores caíam no palco, enquanto a orquestra tocava o encerramento, Adriana sentiu uma presença inesperada assistir ao renascimento dela. Alguém que não tinha coragem de entrar, mas tinha necessidade de ver. Era Gustavo, sozinho, encostado ao fundo do teatro, pequeno como nunca foi. A queda dele estava completa, mas naquele olhar havia algo novo. Algo que ninguém esperava: arrependimento real. E é aí que a história dá sua última e mais profunda virada, porque a ascensão de Adriana não terminaria no palco. Ela tinha uma etapa final, a mais humana de todas. Depois da estreia triunfante de Noites Cariocas, quando o teatro inteiro tremeu com os aplausos, Adriana voltou para o camarim cercada de flores, abraços, elogios e aquele brilho nos olhos das pessoas que testemunham grandeza. Mas no meio da celebração houve uma batida tímida na porta. Uma batida que não combinava com o mundo de glamour que a rodeava naquele momento. Quando a porta abriu, Gustavo Ribeiro apareceu. Sem maquiagem social, sem máscara de poder, sem o sorriso arrogante de antes. Parecia menor, parecia humano, parecia quebrado. Carregava um buquê simples de flores brancas, como alguém que está dando um passo difícil, mas necessário. Ele demorou alguns segundos para conseguir falar. O que saiu não foi ensaiado, nem orgulhoso, nem defensivo. Foi a voz de um homem que finalmente entendeu o peso do que fez. "Adriana, eu vim pedir desculpas." Só isso. Simples assim. Mas naquele desculpas havia arrependimento, vergonha, reconhecimento e uma tentativa real de reparação. Ele não tentou justificar, não tentou suavizar a própria crueldade. Apenas admitiu a verdade. "Eu fui pequeno, fui arrogante, fui cruel, e você não merecia nada daquilo." Adriana ouviu em silêncio. Não porque guardava rancor, mas porque estava avaliando a profundidade daquele pedido. Era verdadeiro, era raro, era difícil. E então, com a mesma calma que ela teve ao aceitar a aposta naquela noite longínqua, Adriana disse o que mudaria a vida dos dois. "Eu aceito suas desculpas, não por ele, por ela, porque o perdão, quando é verdadeiro, não é prêmio para o culpado, é libertação para quem sofreu." Era como se a última ferida da alma dela finalmente se fechasse. Mas Gustavo não quis que aquilo terminasse só ali. Ele contou que havia feito uma doação de 100 mil reais ao Teatro Nacional, sem pedir divulgação, sem pedir nada em troca. "Não é para limpar minha imagem, é para tentar consertar alguma coisa, mesmo que seja pequena." E foi aí que doutora Helena entrou na conversa e revelou algo ainda maior.
Com aquela doação, foi criado o Projeto Adriana Ferreira, Talentos Sem Fronteiras, um programa para descobrir jovens bailarinos da periferia, especialmente crianças negras que jamais teriam acesso a aulas, figurinos, transporte ou palcos. Era uma forma de devolver ao mundo aquilo que foi tirado de Adriana na juventude. Agora, meninas e meninos de comunidades teriam a chance que ela nunca teve. E, no fundo, era também uma forma de Gustavo enfrentar sua própria história, não com culpa, mas com responsabilidade. Nos meses seguintes, o projeto cresceu de forma inesperada. Filas enormes de crianças se formavam na porta do Teatro Nacional aos sábados. Mães emocionadas agradeciam por uma oportunidade que nunca coube no orçamento da família. Professores voluntários surgiam. Patrocinadores se ofereciam. Adriana visitava cada turma, conversava com cada aluno, enxergava em muitos deles o brilho que ela mesma carregou quando era só uma menina com um sonho grande demais para o bolso. Cada sorriso, cada pequeno passo, cada criança segurando a barra pela primeira vez era um lembrete de que sua dor tinha virado estrada para outros. Miguel e Sofia também viram uma nova mãe nascer nessa fase. Não apenas a primeira bailarina, mas a mulher que entendeu seu próprio valor. Uma mãe segura, presente, orgulhosa, que olhava para o passado não como cicatriz, mas como prova de superação. Eles assistiam às aulas do projeto com olhos brilhantes, dizendo para todo mundo: foi a dança que salvou a nossa mãe. E, de certa forma, estavam certos. Foi a dança e a dignidade que Adriana nunca deixou morrer. E quanto a Gustavo? Ele continuou mudado. Não virou santo, não virou pobre, não virou mártir, virou responsável. Começou terapia, afastou-se de cargos de liderança, devolveu dinheiro à fundação, reformulou os projetos sociais, não buscava mais aplausos, buscava silêncio, paz. Ele sabia que jamais apagaria o que fez, mas entendeu que arrependimento sem mudança é só palavra vazia. Ele mudou, e isso, no fim, vale mais do que fingir que nunca caiu. Na última apresentação da temporada, Adriana dedicou a dança às pessoas que transformaram sua vida. A mãe, Roberto, Dona Eulália, os filhos e, sim, até Gustavo. Porque a verdadeira transformação não acontece quando o revés chega. Acontece quando a dor vira propósito. Quando Adriana fez sua última reverência e recebeu mais uma ovação de pé, sentiu que finalmente estava completa. Não porque era famosa, mas porque tinha recuperado tudo que tentaram tirar. A arte, a autoestima, o futuro, a história, o nome. E naquela noite, enquanto caminhava pelos corredores do teatro com flores nas mãos e paz no peito, ela percebeu algo que se torna a mensagem final da história. Nenhum talento merece ser apagado, nenhuma dignidade merece ser humilhada, e nenhuma vida é pequena demais para ser transformada. Adriana venceu e levou consigo todos que acreditaram, todos que duvidaram, todos que tentaram quebrar e até os que precisaram cair para aprender. Porque no fim, não é sobre dança, é sobre humanidade. Agora me diz, de homem para homem, depois de ver o que essa mulher passou, caiu, levantou e venceu, você ainda acha que entende realmente a força emocional das mulheres que convivem com você? Adriana não venceu porque teve sorte. Ela venceu porque teve coragem quando o mundo inteiro achou que ela devia aceitar a humilhação calada. E é impossível olhar para essa história e não se perguntar: quantas mulheres você conhece que carregam o mundo nas costas sem reclamar? Quantas histórias de superação você ignorou porque só enxergou o uniforme da pessoa? Quantas vezes você tratou o talento como invisível só porque veio da periferia? A verdade é simples. Mulheres como Adriana existem aos montes, mas poucas têm a chance de mostrar quem realmente são. E homens que entendem isso se tornam melhores pais, melhores parceiros, melhores líderes, melhores pessoas.
Então, se essa história mexeu com você de algum jeito, faz o seguinte: se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com alguém que precisa enxergar dignidade onde ninguém vê e comenta aqui embaixo qual parte da história de Adriana mais te fez refletir sobre sua própria vida. Essa é a maneira mais simples e mais poderosa de continuar evoluindo emocionalmente.